ao saíres, o Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Palavra de Jesus em Mateus 4:4. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos. Que Deus nos agracie nessa manhã com sua palavra, que fala aos nossos corações, e também com a dádiva maior, a sua ceia. Podemos tomar assento. Você também que nos acompanha de casa, seja bem-vindo nesse mês de janeiro. Mais uma vez nós temos a live, pode também compartilhar com seus amigos. Assim começamos cantando o hino bem bonito, 336, logo de manhã. Ele se refere a este inário aqui, o oficial da igreja, agora o livro de canto da ISLB. No próximo ano, algumas pessoas já nos perguntaram para ter em casa esse livro, né? Para poder cantar. Então, nós vamos estar providenciando também para que pessoas possam adquirir. Também o HPD 1 e 2, vamos estar providenciando algumas cópias aí para quem quiser também ter em casa. Então, vamos cantar com alegria logo de manhã. Aliás, eu falei o próximo ano, não esse ano, né? Já começou. Cantemos com alegria, então, logo de manhã. Assim nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fechemos os olhos para uma palavra de oração. Oremos. Senhor, pedimos que nesta oportunidade de culto, o Senhor abra os nossos olhos para enxergar, entender e aceitar a Tua palavra. Renova as nossas mentes para que possamos viver de acordo com a Tua vontade e não fazer escolhas conforme o mundo as faz. Que a Tua mesa seja nesta manhã para nós vida e salvação e que fortaleça-nos para o engajamento no Teu reino aqui e agora, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. Vamos acompanhar a leitura bíblica da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, os versículos 12 a 20. A página 180 do Novo Testamento. 1 Coríntios 6, versículos 12 a 20. Página 180. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele.
Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Vamos reagir, nos preparar para a pregação com o hino Estou Pronto, Senhor, número 165. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor. Transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Graça e paz. Nós no último culto ouvimos que Deus fala, e Ele fala revelando-se em Jesus Cristo. Você quer que Deus fale na tua vida? Ele quer falar. Estamos no segundo domingo da Epifania, que lembra a revelação de Deus. E no último culto vimos que Deus fala em Jesus e que através da comunidade isso se torna concreto e através da nossa própria vida. O que ele tem para falar para nós hoje? Vamos ouvir 1 Samuel capítulo 3, versículos 1 a 10. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou.
Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor era quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Esse texto tem algumas curiosidades para que a gente entenda o contexto dele. Aqui está o sacerdote Eli e o pequeno Samuel na presença do Senhor. São esses três personagens: Samuel, Eli e Deus. E eles estão no templo. Na época era costume o sacerdote passar a noite no templo cuidando da arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Onde estava a arca da aliança, ali Deus estava, e o sacerdote estava em vigília. E durante toda a noite também permanecia acesa as lâmpadas do candelabro. Aquele que vocês já devem ter visto, que os judeus usam, as 7 lâmpadas. Isso vem dessa tradição. Ficava ali acesa e Samuel, o pequeno jovem, está ali acompanhando o sacerdote. Samuel é uma resposta de oração da mãe Ana, que quando ela foi no templo, ela que não podia ter filhos, pediu por um filho a Deus, e Deus deu o Samuel, e ela foi e entregou o Samuel a Deus, dizendo: do Senhor o pedi, e aí ao Senhor novamente eu entreguei, para ser então o Samuel preparado para servir ao Senhor. E ele está ali junto do profeta Eli para cumprir esse propósito que a sua mãe tinha no coração, de que ele se tornasse um servo de Deus. E aí, diz o texto aqui nosso que nós ouvimos: a palavra do Senhor, no versículo 1, era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. O texto começa colocando aqui a situação que o povo de Deus se encontrava. A palavra era rara, e o sacerdote, que devia ter a visão ampliada, que enxergasse as coisas necessárias de Deus para o povo, já estava quase cego, quase não podia mais ver. E aí vem Deus e fala nesse contexto com Samuel. E o Samuel não identifica a voz de Deus. 3 vezes Deus chama ele e ele não identifica a voz de Deus. Também nós somos chamados, como diz o hino, a ouvir a Deus. Mas passamos muitas vezes por esta mesma situação que o Samuel passou. De não poder, não conseguir ouvir a voz de Deus, não identificar quando Deus fala. Quando realmente Deus fala para a nossa vida. Se a gente olha a situação do profeta Eli, tem algumas questões que o livro de Samuel colocam que impedia que se ouvisse claramente a voz de Deus. Uma delas
é que o sacerdote Eli tinha sido demonstrado como um péssimo sacerdote. Educava mal os seus filhos e os seus filhos estavam metidos em pecado. Diz o texto que os filhos de Eli ficavam à porta, o texto, capítulo 2, ficavam à porta do templo, 2:22 diz ali, e eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da consagração. E diz mais, no 2:17, eles desprezavam as ofertas do Senhor. Como filhos do sacerdote, eles davam um mau exemplo para o povo de Deus. É isso que está aqui dizendo sobre a família do Eli. E Deus diz que o próprio Eli peca porque ele prefere ficar com os filhos do que a ele. Diz no capítulo 2:29, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim. São motivos que a palavra de Deus está mostrando aqui, que fazia com que o povo não conseguisse ouvir a Deus. O Eli honrava mais os filhos do que a Deus. Os filhos, perdidos na prostituição, desprezavam as ofertas, desprezavam as coisas de Deus. Isso fazia com que Deus silenciasse entre o povo. Esses são os motivos que a palavra aqui nos apontam de que, por causa do sacerdote, havia impedimento de o povo ouvir e identificar a voz de Deus. Mas também diz que há um motivo que fazia com que o Samuel não conseguisse ouvir a Deus. Diz o versículo 7 do nosso texto. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas não conseguem ouvir a Deus. Ou pensam que estão ouvindo a Deus e, na verdade, estão ouvindo outras vozes. Ou estão ouvindo a Deus, mas atribuem isso a outros e não ao próprio Deus, por não conhecer a Deus. Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 7. Mas Deus, quando quer falar, Ele é insistente. Deus não desiste fácil. Tem uma história na Bíblia que diz que quando os profetas não falaram mais o que deviam falar, Deus deu o seu recado através de uma mula. Fez a mula de Balaão falar. Porque Deus faz o seu recado chegar naqueles que Ele quer que chegam. Mesmo que às vezes há muitos impedimentos. Porque Deus escolheu fazer a sua obra através do seu falar. Vocês lembram que lá quando começa o livro de Gênesis, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus faz tudo por meio da sua palavra. Deus faz a sua obra de revelação. Ouvimos no último culto, onde Ele diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo a Ele ouvir. Ou seja, Deus prega para que a gente saiba onde a gente pode encontrá-lo com certeza. Mas Ele nos alerta que às vezes há esses impedimentos que fazem com que a gente não olhe para o lugar onde Ele está ou não ouça Ele com clareza. E então Deus vem e diz, Samuel, Samuel, uma vez. Onde ele vai? No sacerdote Eli. Vai dormir. Não te chamei. Aí ele vai dormir. Samuel, Samuel, de novo. Ele vai no sacerdote.
E o sacerdote diz: vai dormir, não te chamei. E aí vem, terceira vez: Samuel, Samuel. E aí o Eli: pô, não estou chamando, então pode ter alguma coisa errada. Ele deve estar ouvindo alguma coisa. E aí caiu a ficha do sacerdote, que também tinha dificuldade de ouvir a Deus, por causa de todos esses problemas que eu disse. Um mau sacerdote que não ouvia o que Deus tinha a dizer. E aí então ele diz para o Samuel: é o Senhor que está te chamando. Vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E ele foi e se deitou, e então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Meditei bastante nesse texto, ele traz muitas lições para nós. Mas nós estamos, como eu disse para vocês, no segundo domingo da Epifania, tempo que queremos lembrar a revelação de Deus. E esse texto aqui nos traz um aspecto único, que nos aponta para o modo de Deus se revelar para dentro das nossas vidas. O modo pelo qual Deus quer falar com a vida de cada um de nós. Já deduziram? Já conseguiram deduzir aqui do texto? O modo como Deus quer falar com cada um de nós? No último culto disse: Deus quer que a gente ouça Ele através de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele é ouvido através da vida das pessoas na comunidade. E o texto de hoje, ele vem aqui e nos diz: Deus quer falar contigo através da sua palavra, através da pregação. Porque veja, 3 vezes Deus veio e falou com Samuel, e ele não identificou. Quando ele identificou? Quando ele conseguiu ouvir a Deus? Quando? Quando o profeta Eli disse: vai, deita-te, e se ele te chamar, fala. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Samuel só ouviu com clareza o que Deus tinha a lhe dizer a partir do momento em que ele ouviu a pregação que apontava para Deus. Esta é a função da pregação. Por isso nós estamos aqui como comunidade. Por isso a comunidade trabalha para anunciar a palavra, fazer a pregação chegar ao mundo. Porque a pregação tem essa finalidade de apontar para Deus, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para aqueles que ainda não tiveram em sua vida a palavra manifestada, como aqui no caso do Samuel. Ele, mesmo sendo, por assim dizer, um péssimo pastor, um mau exemplo, a família dele, uma desgraça, por assim dizer. Mas ainda assim, Deus usa o Eli para que ele consiga, para que o Samuel consiga identificar a voz de Deus. Deus usa o Eli simplesmente para dizer: não, vai deitar e deixa Deus falar na tua vida. E a partir daquele momento, Samuel, então, sabia que Deus falava com ele. Nós sabemos, nos dias de hoje, está cheio de pastores por aí, péssimos pastores. Terrível a situação. Padres, pastores, é terrível. Não devemos nos iludir. Querem um exemplo bem concreto de que o nosso mundo está assim virado?
nas últimas eleições. Os padres, pastores falam como políticos e os políticos falam como pastores. É uma inversão. É uma inversão. Os pastores e padres não fazem o seu papel, que é apontar para Jesus Cristo, para apontar para o lugar onde Deus fala. E as pessoas ficam perdidas. E aí escutam qualquer um que fala em nome de Deus bonito. E as pessoas já não sabem mais se realmente é ou se não é. E os políticos falando em nome de Deus, e os padres falando no lugar dos políticos. Pastores falando em lugar dos políticos. Olha se isso não é uma inversão. É um sinal de que nosso mundo está com dificuldade de ouvir a Deus no lugar onde Ele deveria estar sendo ouvido. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Deus fala, não tem outra coisa da gente fazer senão ouvi-lo. E quando Deus fala, isso se torna algo concreto na nossa vida. Deus exatamente não falava mais na vida do Eli e de sua família, porque aquilo que era concreto mostrava exatamente outra coisa do que a presença de Deus ali. Se vocês ouviram bem o texto bíblico que a pastora nos leu, de 1 Coríntios, ali diz o apóstolo Paulo para a sua comunidade que as pessoas estão vivendo também toda uma imoralidade, e ele condena então essa imoralidade na comunidade. E algumas palavras aqui nos chamam a atenção. Ele diz em 1 Coríntios 6, 13: porém o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. O corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Que é algo mais concreto do que a fala de Deus. A fala de Deus não é espiritualizada na nossa vida. A fala de Deus, ela é concreta no nosso corpo. E aqui a palavra está dizendo que o nosso corpo é para Deus e Deus é para o nosso corpo. É para ter uma união. Onde nós estejamos, que seja Deus, e onde Deus está, estejamos nós. Esse é o chamado da palavra. E aí diz mais o apóstolo Paulo aqui: e aquele que se une ao Senhor é também um único espírito com Ele. É concreto no corpo, é concreto no espírito. Não pode ter dois espíritos guiando o corpo. É um só espírito. Por isso Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se de um ou do outro. É concreto. É uma união única. O mesmo espírito, o mesmo corpo. É uma união com o próprio Deus. E aí ele questiona aqueles que estão fazendo mal na comunidade, mau uso do seu corpo. Ele diz: o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ou caso vocês não sabem disso. É concreto. O corpo de vocês é o templo do Espírito. É o mesmo Espírito. Se é o Espírito de Cristo que está em vós, o corpo tem que demonstrar isso. Se o corpo de vocês está unido com Cristo, se deixe guiar pelo Espírito dele. E ele termina dizendo: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse é o propósito de Deus falar em nossa vida. Levar o nosso corpo a colocar a glorificação do seu nome em nosso mundo. É o que Samuel fez.
Depois que ele foi chamado por Deus, ele glorificou a Deus, anunciando a vontade de Deus para o povo. E não era o que o povo queria ouvir. Se vocês forem ler lá o livro de Samuel, vocês vão ver o que ele anunciava, eram coisas terríveis. Mas era o que o povo precisava ouvir. Quando Deus fala, isso se torna concreto na nossa vida. Só não conseguimos ouvir a Deus quando o pecado tomou conta de nós, ou quando nós ainda não conhecemos o nosso Deus. O nosso Deus que nos fala quem Ele é, e nos revela como Ele é, e o que Ele faz em Jesus Cristo. E hoje, nós vamos aqui novamente, além de ouvir a sua palavra, vamos degustar a sua presença, porque Ele quer atingir a nós, não só nos ouvidos, mas no corpo. Por isso Ele dá, isto é meu corpo, isto é meu sangue, para o perdão dos teus pecados, para fortalecer você na luta contra o mal e as suas tramóias. Torna concreto aquilo que você recebe com Deus. Se una com Ele de tal forma que onde você esteja, Deus esteja. Se una com Ele de tal forma para que onde Deus está, lá você também o busque e esteja sempre. Um último detalhe para também esclarecimento da comunidade. Muitos de vocês já foram católicos ou participaram da Igreja Católica. Nós temos hoje aqui a ceia, para comparar algumas coisas que é diferente. Tem razões que a ceia lá na Igreja Católica é diferente do que a nossa. Se vocês foram observar lá, já devem ter observado, sempre que eles terminam a ceia, eles têm um lugar onde as hóstias consagradas ficam guardadas. E lá tem sempre uma luzinha acesa. Não tem? Isto vem desta tradição aqui de Samuel. Onde Deus está, ali tem uma luz permanente, para nos lembrar da presença de Deus, que é a luz do mundo, como diz Jesus. Eu sou a luz do mundo. E onde Deus está, ali está. E para os católicos, uma vez que a ceia foi instituída, foi consagrado o corpo, foi instituída a presença de Jesus, ela continua presente ali nos elementos, no pão e no vinho. E por isso ele é guardado. E se guarda como se te guardasse num cofre, num lugar sagrado, como eles chamam no sacrário ou no tabernáculo. Está guardado. É sagrado. É especial. Para ser usado num outro momento. Porque eles creem que a presença de Deus, ela continua ali naqueles elementos que foram instituídos. Mas estamos nós errados? Por que nós então não guardamos aqui no sacrário, no tabernáculo, com uma luzinha acesa? Porque nós vivemos do Novo Testamento. Nós vivemos daquilo que Deus nos deu em Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos disse que a sua presença acontece onde a sua palavra está. Por isso, quando nós ministramos a ceia, é dita as palavras de Jesus aqui sobre os elementos. E a presença dele está aqui no pão e no vinho, porque a sua palavra está dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não porque o sacerdote tem algum poder de fazer isso, mas é a palavra de Deus que tem o poder. Na Igreja Católica, é o sacerdote que faz isso. E por isso continua lá. O corpo e o sangue. São modos de interpretar a presença de Deus. Nós somos evangélicos. E a presença de Deus para nós está onde a sua palavra está. E na ceia é a palavra que se torna visível para nós. Porque Deus não quer só atingir nós no espírito, mas Ele quer atingir nós no corpo.
E assim Ele nos alimenta, nos fortalece, nos perdoa, nos une em comunhão, nos faz ser seu corpo e nos encoraja para fazer a transformação de pessoas da família, da vizinhança, pessoas que estão precisando, ainda assim como a Samuel, conhecer a voz de Deus. Ouvir e ser alimentado pelo nosso Deus. O Deus que se revela para que a transformação aconteça na nossa vida e na vida de outras pessoas. E assim, que o nosso agir e falar no mundo transforme realidades para que pessoas cada vez mais possam ouvir com clareza onde Deus está. E para nós, Deus está em Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que diz: eu sou a luz do mundo. Quem crer em mim, ainda que mora, viverá. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Que assim seja. Amém. Convido a colocarmos em pé e agora também nós reagir àquilo que ouvimos, confessando a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Dizemos juntos, olhando para a cruz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos o hino agora, também reagindo à pregação e já nos preparando para a ceia. Venham todos ao banquete do Senhor. Podem sentar. Todos em comunhão. Os farão descansar, e meu corpo e meu sangue os farão descansar. Venham todos cansados e estão de sofrer. Venham todos partilhar deste dom. E meu sangue liberdade trarão. E meu corpo e meu sangue liberdade trarão. A palavra de Jesus Cristo diz: bem-aventuradas aquelas pessoas que são chamadas para a ceia das bodas do Cordeiro de Jesus Cristo, que escutam e se preparam para a convocação derradeira, onde Ele mesmo vai nos dizer: vinde para a grande ceia de Deus.
A palavra do próprio Jesus Cristo nos diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso está escrito em João 6, o versículo 57, a parte B. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E nós, para quem vivemos? A quem ouvimos, como vimos na pregação desta manhã? Para quem vivemos? Aqueles que se alimentam da ceia de Jesus Cristo são chamados a viver para Ele, conforme Ele mesmo nos diz em sua palavra. E nós, para quem vivemos? Para quem tem sido a nossa vida? Convido a colocarmos em pé e termos uma palavra de confissão de pecados. Confessemos. Senhor Jesus Cristo, mediante o Teu alimento, mais uma vez tão disponível para nós, nós nos perguntamos: para quem e para que vivemos? A nossa vida no seu dia a dia tem refletido o Teu amor, a Tua vontade? Senhor, mediante a Tua palavra, percebemos o quão longe nos encontramos da Tua vontade. Por todas as vezes, Senhor, que a nossa vida não é coerente com a Tua palavra, nós queremos agora Te pedir perdão, que Tu nos perdoe através da ceia e renove mais uma vez a nossa vida, para que assim como Tu disseste àquela pecadora, que também isso valha para nós. Vai e não peques mais. E tudo que está em nosso coração, que queremos Te pedir, clamar pelo Teu perdão, nós o fazemos juntos, assim como Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entoemos, ó Jesus Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. E assim estenda também a sua mão e vamos agora consagrar os elementos que Jesus nos deu para a sua ceia. Dizemos juntos: Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice e, tendo dado graças, deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que nos alimentamos do corpo e sangue do nosso Senhor, anunciamos a sua morte até o dia em que Ele novamente virá. Quem deseja se alimentar da ceia pode chegar ao altar. Você que nos acompanha de casa, que a bênção de Deus te acompanhe hoje e sempre. Amém.